Voltamos então com o terceiro bloco de diversidades de hoje, trazendo aqui conosco na nossa bancada, vamos dizer assim, Cíntia Agostini, né? Economista, professora universitária, e que veio aqui hoje conosco debater um pouco essa questão mais econômica, tanto do Estado quanto do Vale do Taquari. Nos dois primeiros blocos, nós debatemos a questão do Estado, né? Acho que ficou muito claro de onde vêm essas mudanças, os aumentos, né? E por que, de certa forma, eles são necessários, né? Mas agora passamos mais fazendo uma lição de casa, vamos dizer assim. Vamos voltar o olhar para o Vale do Taquari, que vinha assim num crescimento muito bom, né? O Vale do Taquari, assim, eu sou encantada pelo Vale, tu também deve ser, né? Porque tu cuida do Vale, tu geriu o Vale por algum tempo, né? Então, o Vale do Taquari vinha num crescente, e daí chegam os eventos climáticos de setembro e novembro, e levam, assim, tipo terra arrasada, né? Muitos municípios, principalmente os do Vale, a região alta, mas começando Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro, Bom Retiro, todos sentiram as consequências, né, desse clima, né? E eu quero que tu nos fale, então, Cíntia, que tu analise um pouquinho essa questão da economia do Vale do Taquari. Como era, como é, e assim as perspectivas, né? Como se encaminha para o futuro. Eu acho que, novamente, vamos, né, voltar um pouquinho, que vale a pena, e o nome do programa tem tudo a ver com o que eu quero construir um pouquinho aqui com o nosso telespectador, né? Diversidades, quando a gente olha para a diversidade das nossas cidades. O Vale do Taquari é uma região, em termos de território, pequena, né? A gente considera 36 municípios, tem alguns recortes um pouco diferentes, mas 36 municípios. Lajeado é um município grande, com 90 e poucos mil habitantes. Aí a gente tem uns 5 municípios ali que tem 20, 24 até 32 mil habitantes, que é Teutônia e Estrela, e mais de 20 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Né? Então, é uma vez, mais de 22 municípios têm menos de 5 mil habitantes na nossa região. Então, é uma região com muitos pequenos municípios e em 150 quilômetros atravessa a região. O tamanho geográfico do Vale do Taquari dá o tamanho da Alegrete, né, para o nosso telespectador ter ideia. Então, é tudo muito próximo. Isso ajuda, porque é fácil, né? Mas isso também mostra um pouco da dinâmica da nossa região. Esse é um aspecto que é importante, por quê? Porque apesar de sermos uma região pequena, muito próxima, com 365, quase 370 mil habitantes, ela também é diferente. Não tem como a gente olhar para Encantado do mesmo jeito que a gente olha para Taquari, do mesmo jeito que a gente olha para Sério, ou para Doutor Ricardo. Sim, é diferente. Então, a diversidade das nossas cidades. E isso é um aspecto importante. Um outro aspecto que é importante são as características do que nós territorialmente somos, mas também do que a gente produz. Esta é uma região que é central e tem aspectos muito positivos nisso e também tem aspectos negativos. Nós estamos muito próximos da capital, muito próximos da região do Vale do Rio Pardo, da região da Serra, da região que vai ao Botucaraí e assim por diante. Nos facilita, porque a gente é rota para muitas outras regiões e regiões pujantes, quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul. Nos ajuda. E o Vale do Taquari tem uma dinâmica... dois aspectos que tem isso, uma dinâmica produtiva com vários setores e uma diversidade também produtiva que dá conta das suas características e que faz com que não é um setor que vai impactar ou vai dar uma crise. Então, se tem uma crise num setor, se dilui em outros. Então, a gente já passou diferentes momentos, calçadista, do agro e assim por diante, e que, por exemplo, a migração da mão de obra acontece nesses setores, então nós sentimos menos esses impactos. Em termos de característica, nós somos menos de 2% do território, para ser bem exata, 1,78%, 1,8% do território, um pouco mais de 3% da população, um pouco mais de 3% do PIB. Em regra geral, esse é o tamanho da nossa região. No entanto, 1/3 do que se produz de frango no estado do Rio Grande do Sul está aqui nessa região. 1/4 do que se produz de suíno no estado do Rio Grande do Sul está aqui nessa região. Nós somos, e aí varia um pouquinho de ano para ano, a segunda ou a terceira bacia leiteira do estado do Rio Grande do Sul.
Então tem uma concentração vinculada ao agro em propriedades que na média tem 14 hectares, tá? E aí falar disso é muito diferente de falar no Rio Grande do Sul e falar, por exemplo, não tem nem como comparar, né? Mato Grosso, 300 hectares é pequenininho. Sim. Aqui é média, é 14 Sim. hectares. Aham. E isso vem do nosso processo de colonização, das nossas características enquanto região, da pequena propriedade. A pequena propriedade nos leva a movimentos associativos, os movimentos associativos nos levam às nossas lógicas de cooperativa. Então tem toda uma dinâmica que dá conta do que nós somos enquanto Vale do Taquari. Nós temos uma produção que olha para a área de alimentos e bebida, né, da industrialização bastante forte, tem uma parte que é bastante forte da indústria química, do setor moveleiro, e aí, se a gente olhar, por exemplo, o Lajado é 70% serviço, comércio e serviço. Sim. Por quê? Porque atende a outros municípios, como Sim. outros também atendem. Aham. Essa é uma dinâmica da região e vem aquilo que você disseste agora, né, Classi? Ela vinha muito bem. A nossa região sempre veio muito bem, por estas condições. Ela não era dependente de uma única cultura produtiva, ela não era dependente de um único setor. E ela, nesta questão de ser pequenas propriedades distribuídas dessa forma, se um não está bem aqui e o outro está, essas coisas se diluem. Eu estou olhando a economia como no um todo, né? No global. todo. Não tem como olhar para a vida das pessoas, Exato. e tem que se preservar. E também mantendo as suas características locais e micro-regionais. Então é diferente olhar para uma parte, diferente olhar para outra, e tá tudo bem. Eu sempre defendi, tem coisas que vai ter que se olhar no município, que é local, tem coisas que se olha micro-regionalmente e tem coisas que se olha na região. São diferentes, e aí para usar o conceito, né, diferentes escalas. E tá tudo certo, não tem problema isso acontecer dessa forma, porque é assim, né, da nossa dinâmica. Nós temos um zelo da nossa administração pública, de todos os municípios, assim, de cumprimento, de olhando para a área da educação, da saúde, varia um pouco, mas atendem bem. Então, isto dá uma característica regional que, inclusive, olhando para outras regiões, nós entendemos que faz sentido, que é boa, que tem qualidade, que é um pouco desse encantamento que você diz, né? As pessoas vêm para cá e dizem assim, é bom morar aqui. E sempre foi essa a pretensão de quem está aqui. Tanto que, quando a gente olha para as organizações sociais, as entidades, elas se conformam nisso, porque é um espírito comunitário, um espírito coletivo. Muito forte. E uma das coisas que é mais presente nisso é o valor do trabalho. O trabalho vem, inclusive, do nosso processo de colonização, né? Que ele assim, a gente se enxerga nisso. Bom, esse é o vale. É um vale produtivo, um vale dinâmico, um vale que é um vale comunitário trabalhador. E para o nosso telespectador ter ideia, crescimento do estado médio populacional, tá? De 2010 para 2022, que são os dois censos, a média nossa foi 5 vezes a média do estado. O estado cresceu em torno de 2% na média, nós crescemos quase 10%. Meu Deus. Porque as pessoas veem um bom lugar para viver. Exatamente. Elas veem como uma oportunidade para a sua vida. Então elas saem de outras regiões, de outros estados e até de outros países para vir morar aqui. Por quê? Porque percebem aqui uma boa oportunidade de viver. E aí tu imagina que assim, a nossa população, não é que a gente teve mais filhos que outros, elas crescem por esse processo migratório. As pessoas vêm morar aqui. Então, uma região que dá conta disso bem. O que nós não contávamos, ninguém contava e que não tem como contar, né? Assim, são os efeitos climáticos. Exato. O que nos parece muito claro, e que isso sim a gente tem que contar, é de que esses eventos extremos têm acontecido cada vez mais recorrente e mais forte. Isto é visível, é fato no mundo, no Brasil, Exatamente. no Rio Grande do Sul e na nossa região. Esse é um fato que ele está muito presente. A gente não tinha visto algumas tornado no Rio Grande do Sul, coisas desse tipo. Pelo menos não na história que nós compreendíamos próximo de nós. Bom, esse aspecto eu acho que ele é importante. Agora, o que aconteceu conosco nos dias 4 e 5 de setembro parece inexplicável, né? Chove torrencialmente algumas horas, é muita chuva. E isso vem carregando, né? Carregando os nossos municípios. E aí se a gente imagina, né, a ponta já, que a gente não é Vale do Taquari Serra, mas é Bento, Santa Teresa, e vem descendo e carregando os nossos municípios. O mais difícil de compreender nisso tudo, né, é aquilo que as pessoas entenderam do que aconteceu naquele dia, né? Porque o que historicamente quem vive a enchente
E essa região, tem pessoas que vivem a enchente há muito tempo, entendiam. Ah, nunca chegou aqui, não vai chegar. Exato. A gente vai ficar aqui, vai dar certo, como deu certo outras vezes. Uhum. Só que não se imaginava que naquelas condições. E aí vem os aspectos que são aspectos que precisam ser tratados, que é, sim, como nós notificamos, o que a gente fez, quais foram as nossas atitudes, que eu acho que isso a gente tem que conversar. Mas eu, ou as pessoas, enquanto vida delas, elas disseram assim, tá, a gente convive com o rio a vida inteira. Gente, a nossa região tem o nome do rio, Vale do Taquari é o Rio Taquari. Esta região que eu conto agora, ela cresceu ao longo do Rio Taquari, não tinha estrada, era no rio que as coisas aconteciam. Era no rio que as pessoas transitavam, era no rio que a mercadoria transitava. Então, a nossa vida começa ao longo do rio, não numa estrada, né? Então, o rio sempre nos entregou muito. O rio sempre foi a fortaleza dessa região que leva o nome do rio. E aí a gente vê isso acontecendo. As pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, nunca aconteceu. Mas para o nosso telespectador ter ideia da dimensão do que nós estamos falando, choveu em torno de 380 milímetros em algumas horas. Gente, aquele fato que aconteceu no Rio de Janeiro, no início do ano, que também levou, né, etc e tal, choveram 700 milímetros em algumas horas. Aqui foram 380. Se choveu 700 milímetros em algumas horas no Rio de Janeiro, que aqui não aconteça, isso quer dizer que é possível. Exatamente. E com 380 aconteceu o que aconteceu. Os nossos parâmetros se alteraram a partir de então. E é isso que a gente tem que ter dimensão. Não dá mais para olhar para a região, para os nossos municípios, para as pessoas que vivem ao longo do rio, ou dos rios e dos nossos córregos e dos nossos arroios, na mesma forma que a gente olhava lá atrás. Então, assim, é daqui para diante. E é isso que, primeiro, nós temos que compreender. O que a gente faz agora com tudo que aconteceu e a compreensão que é daqui para diante que nós vamos ter que pensar a nossa relação com o rio, a nossa relação com tudo que houve. E aí vem, sim, a pessoa, eu enquanto indivíduo, como eu me enxergo nesse processo, a minha casa, a minha família, tudo que aconteceu, porque foi traumático e continua sendo, tá? As administrações públicas, as empresas, etc e tal. Vem aquilo que tu falas da terra arrasada, né? Porque a gente viu e ela foi. Sim, ela foi. Foi muito impactante. E a gente viveu o final do ano, e eu dizia isso, né, Classi? A gente viveu um luto. Mesmo aqueles que não foram impactados viveram esse luto. Com certeza. Porque as histórias são absolutamente tristes. Assim, a minha casa não pegou. Eu trabalhei na Univates por muita gente durante todas aquelas semanas. Mas é absolutamente triste o que aconteceu. É que ocorreu o envolvimento, né? De uma certa forma, todo mundo se sentiu envolvido. Nós perdemos naquele muitas fato. pessoas, são vidas, né? Que não tem como nós colocarmos isso nessa dimensão. E eu dizia muito, né? Tudo que a gente quer é virar o ano, porque a gente precisa de um respiro, talvez, o ano novo. E a gente vive em setembro, e daí não vai acontecer mais, novembro a gente volta a viver. Então, o que houve no Vale do Taquari, e não é por nada que o Estado, a União, todos perceberam nessas condições e tentaram ao máximo, né, fazer e cumprir o seu papel, porque todos têm que cumprir mesmo o seu papel, não tem dimensão nisso. O que nós sabemos é que o Estado do Rio Grande do Sul está olhando para essa perspectiva e o Brasil está olhando para essa perspectiva, dizendo assim, mudou a nossa dimensão. Bom, fato dado é como nós vamos agir a partir disso. E aí tem coisas da nossa região, tem coisas do Estado, tem coisas da União, que isso tudo é como a gente planeja, mas principalmente como a gente age a partir de agora, porque os nossos parâmetros foram alterados. Cíntia, se tu me permite, se tu tiveres tempo, eu acho que nós temos que ir para um quarto bloco. Vamos. Pode ser? Pode ser. Então, nós voltamos para mais um bloco, tendo em vista que este assunto que estamos tratando, a economia do Vale do Taquari, após as enchentes, eu acho que é um assunto que merece esse espaço, porque a gente tem que discutir daqui para frente. Como disse a Cíntia, de que forma vai se olhar para o rio daqui para frente. Voltamos em seguida.